Então, quando eu estava fazendo a pesquisa, assim, me veio esse tema liberdade. A gente vai fazendo texto, né, vai procurando textos de apoio, e aí você vê assim, você fala, nossa Senhora, eu achava que liberdade é uma coisa, e é muitas coisas, são muitas coisas. A liberdade, ela nos apresenta várias vertentes, mas vamos situá-la como circunstância ou estado do homem livre, com a faculdade de exercer seus direitos e suas vontades com responsabilidade. Cantada em prosa e verso, a liberdade tem sido tema de filósofos, de artistas, de literatos. Em torno do ano 50 a.C., um poeta romano chamado Lucrécio celebrava a importância da educação das pessoas. Aí abre aspas para ele. Só aqueles que usam a razão para desvendar o porquê das coisas podem de fato ser livres, dizia ele. Então são aquelas pessoas que estudam, que se dedicam, que podem ser de fato livres. Não são poucos os filósofos que escreveram sobre o tema. Todavia é notório que, em situação dificilmente o indivíduo alcança a sua liberdade, seja ela social, econômica, religiosa, sem que ele se instrua. Fica muito difícil. Geralmente, quando clamamos por liberdade, estamos pensando no nosso direito de ir e de vir, de agir com a nossa própria vontade, assim como nós realizar todos os nossos sonhos, os nossos desejos, fazer o que der na telha, sem dar satisfações a ninguém. Essa é a liberdade primordial do ser humano. Expressar livremente seus pensamentos, as suas ideias, em palavras, em atos, doa a quem doer. Dirigir em alta velocidade pelas avenidas a 180 por hora, ouvir música com som nas alturas, isso eu já sofri muito, hein? Que liberdade é essa que sempre se depara com barreiras? E as nossas aspirações a ter um carro da moda, uma mansão fabulosa, viajar pelo mundo, o emprego ideal e, logicamente, bem remunerado. Mas que liberdade é essa que nos trava os passos, nos amordaça, nos limita em nossos direitos? Não há liberdade se existem leis que monitoram as nossas atividades, as nossas ações. Olha, tem um sinal verde, você pode andar, amarelo, vai segurando, vermelho, parou. É uma lei, nós temos que nos regular por ela. Então existem leis que nos monitoram as nossas atividades, as nossas ações. Além disso, existe também um dispositivo físico e mental que sempre interfere quando nós exageramos com comidas, com bebidas, no trabalho também. Sempre que ultrapassamos os nossos limites de bom senso e do equilíbrio, vem uma sanção, vem alguma coisa que nos corta. E como nós podemos precisar esses limites? Onde começam? Onde que eles terminam? E aí, assim, diante de tantas dúvidas, de inumeráveis empecilhos, de um emaranhado de regras, de monitoramentos, de leis, é oportuno perguntar: aonde está a nossa liberdade? Que liberdade é essa que nós procuramos? Como que nós podemos exercê-la vislumbrada? Se nós vislumbramos alguma coisa, ela é imediatamente reprimida. Estaria dentro de nós ou do lado de fora? Seria ela individual ou coletiva? Ela seria favorável ou desfavorável ao ser como indivíduo? Então, partindo do princípio de que os seres vivem em agrupamentos, a gente vive em sociedade, a liberdade deveria favorecer a quantos? Quantos? Em resumo, a partir do momento, do instante em que favoreça uns em detrimento dos outros, surge uma sombra perturbadora, que é o
privilégio. Ah, o privilégio. O brasileiro, né? Nós brasileiros adoramos um jeitinho. Ah, mas será que não tem um jeito? Será que não tem como a gente, né? Um privilégio. O brasileiro adora um privilégio. O meu privilégio, por exemplo, é ter assistido uma palestra do Raul Teixeira, do Divaldo Pereira Franco, lido os livros do Chico Xavier, né? Esse é um grande privilégio. Mas nós estamos falando de outro privilégio, né? E esse é o ponto crucial do relacionamento humano. Aonde o privilégio domina, explodem as desigualdades sociais. Auxílio moradia para uns, agora inventaram auxílio mudança, auxílio paletó. É uma maravilha, não é? Então, explodem essas desigualdades sociais. Onde há desigualdades sociais, a liberdade não entra. Assim, o privilégio e a liberdade, eles não se entrosam. A liberdade impera altiva e serena, de forma individual e coletiva. Onde imperam o amor, o saber e a justiça. Então, a liberdade impera aí, onde reinam esses itens. O Espírito Lázaro, ele afirma assim: o dever começa para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Mas antes disso, Jesus também já tinha falado isso, em outras palavras, né? De forma suave e amorosa. Jesus: não façais aos outros o que não desejarias para que vos fosse feito. Né? Em Lucas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela estabelece que o reconhecimento da dignidade, ela estabelece que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Em nome da liberdade, nações e indivíduos desrespeitam os direitos humanos, e a mulher geralmente é a mais prejudicada, porque ela é fisicamente mais frágil, e aí, na maioria dos países onde há guerras e conflitos, né, elas sempre são mais prejudicadas. Desde que o homem conquistou o estado da razão, compreendeu a importância, o valor da liberdade, então passou a lutar por ela. Porém, em detrimento da liberdade alheia, o esforço em garantir e preservar essa própria liberdade transformou um homem belicoso e guerreiro. Na antiguidade, povos inteiros se tornavam escravos, verdadeiros troféus de guerra, resultado do triunfo sobre o inimigo. Por amor a Jesus, Pedro eremita, com justificativa de libertar o túmulo vazio de Jesus na Judéia, desencadeia as cruzadas, numa série infindável de guerras, que envolve várias nações no comprometimento das leis divinas. Até hoje essas guerras no mundo espiritual ainda repercutem. Foi igualmente em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que a França se envolveu na terrível revolução do século XVIII. Até hoje, o panorama do planeta não mudou muito. Em nome da liberdade física, o homem se escraviza moralmente. Cantado em prosa e em verso por diversos povos e em todos os tempos, a liberdade é uma aspiração legítima, sendo, no entanto, muitas vezes mal interpretada. Ninguém mais do que o povo hebreu soube valorizar a sua liberdade após o esforço empreendido por Moisés para retirá-lo da escravidão do Egito.
Várias nações possuem símbolos que representam a liberdade. A mais conhecida é a Estátua da Liberdade em Nova York. O sonho da liberdade é um sentimento inato no ser humano. Tanto a submissão quanto o domínio impedem a evolução do ser. Somente a consciência liberta promove o progresso. Para isso, então, é preciso solidificar a liberdade de consciência, única capaz de derrubar aquelas muralhas que nos limitam no nosso espírito. O estudo do Evangelho e da doutrina dos Espíritos pode libertar a alma da opressão. Por mais conhecido ou importante que seja, nenhum símbolo supera a liberdade proposta por Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a proposta de libertação rediviva no Espiritismo. Kardec pergunta aos Espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade? Não, os Espíritos respondem, porque todos precisais uns dos outros, assim como os pequenos precisam dos grandes. Em que condições poderia o homem então gozar de liberdade absoluta? Os Espíritos respondem: mas do eremita do deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 5 e 26. Enquanto a humanidade se digladia em busca de uma liberdade transitória e efêmera, perde a oportunidade de viver a liberdade de consciência expressa nas lições de Jesus. A doutrina espírita afirma assim: será a liberdade de consciência uma conquista da de pensar? Os Espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O Espírito Emmanuel nos esclarece: determinismo e livre-arbítrio, eles coexistem na nossa vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre mais eloquente testemunho. Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos então a reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, ele organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando os seus rigores, até poder consolar-se e elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Isso está no livro O Consolador. Emmanuel é demais, né? Enquanto o homem permanecer na ignorância e conservar a teimosia de perseguir a liberdade, sem todavia saber usá-la com responsabilidade, impedindo de expressar a sua liberdade de forma ampla, mas prudente, estará constantemente ultrapassando os limites do bom senso e do equilíbrio, agravando o seu estágio na terra. Da mesma forma que não se permite à criança o poder de decisão conferidos aos adultos, o Pai Celestial não concede às suas crianças a liberdade que não tem condições de desfrutar. Então é preciso amadurecer e demonstrar capacidade, respeito aos direitos
e deveres dos seus semelhantes. As leis divinas e senso de justiça na sua amplitude. Antes disso, viverá em liberdade condicional nessas terras de provas e expiações, que para muitos nada mais é que verdadeira prisão. Portanto, nós estamos em liberdade condicional. A liberdade não se expressa absoluta no nosso corpo perecível, mas se manifesta crescente para o espírito, à medida que este integre a vontade do Pai através das duas vertentes, intelectual e moral. E o nosso braço mais forte hoje em dia é o intelectual da humanidade, né? Jesus deixou o roteiro de liberdade moral através das suas lições. Ele, escarnecido e humilhado, ele permaneceu soberano ante Pôncio Pilatos. Ninguém demonstrou maior senso de liberdade do que ele, quando no alto da cruz dirige ao Pai o pedido de perdão aos seus algozes. Após a crucificação, ele ressurgiu entre os seus discípulos, o maior exemplo de liberdade e responsabilidade. O seu evangelho atravessou os séculos e permanece como o maior símbolo de humanidade e liberdade que o homem pode almejar, que é a nossa liberdade de consciência. Tudo na criação está em permanente processo de transformação e aprimoramento. Assim também ocorre com os homens. Em sua condição de espíritos, nós trilhamos uma marcha ascendente rumo à angelitude. Todos nós vamos rumar, para o alto. Foram criados em estado de absoluta simplicidade e ignorância, mas possuem desde o princípio os embriões de todas as virtudes. Nas primeiras experiências foram conduzidos grandemente pelos instintos, todos nós. Gradualmente tomaram ciência do seu potencial e passaram a fazer opções. Titubeantes no princípio, desenvolveram a consciência de si próprios e da sua vontade. Um elemento primordial do progresso consciente é o nosso livre-arbítrio. As espécies animais e vegetais são conduzidas pelas forças da natureza em suas etapas de elaboração. Já os homens, eles podem escolher os seus caminhos que trilham. O progresso espiritual pressupõe o desenvolvimento da faculdade de discernir o bem do mal. Para a aquisição desse senso moral, para crescer em entendimento e compreensão, é imprescindível a liberdade de opção. Quanto mais o espírito ele burila, ele esforça, ele esfrega no seu intelecto e exerce a sua vontade, mais liberdade ele tem. Seu leque de opções aumenta. Mas não é somente a liberdade que ganha expressão. Com o conhecimento e o lento evoluir do ser, ele se torna mais responsável pelo que faz. Quando o instinto predomina, a responsabilidade é pequena. Agora, quando a vontade e a consciência regem o destino, torna-se inenarrável a responsabilidade. O homem é intrinsecamente livre em seus atos e pensamentos, mas ele responde por tudo que pensa e faz. As leis humanas são frequentemente burladas, enganadas. Contudo, nos estatutos divinos não existe falha. Sendo as leis divinas inscritas em nossa consciência, elas jamais são burladas. Ninguém escapará de si próprio. Cada qual é livre para pensar, falar, agir, mas essa liberdade sempre deve respeitar os direitos ao próximo. A movimentação do livre-arbítrio jamais deve causar sofrimento e coerção para os outros.
Quem se permite infelicitar o semelhante, ele infelicita-se a si próprio. O desrespeito à dignidade e à felicidade alheias aprisiona o seu autor. O homem que provoca sofrimento prepara para si um cárcere de sombras e de desgraças. Talvez ele engane a justiça humana, consiga fugir, consiga burlar, quiçá longe anestesiar a sua própria consciência por algum tempo, mas cedo ou tarde, nessa encarnação ou em outras, ele vai despertar para a realidade. Sua consciência o chamará a prestar conta dos seus atos. Então essa dor toda infligida ressurgirá no íntimo do seu ser, entre inibições e complexos, lutas e sofrimentos, ele se acertará com as leis divinas. Vamos refletir na nossa responsabilidade que todos nós possuímos, na nossa condição de pessoas, de homens livres. Todos nós podemos muito. Podemos escolher ser honesto, desonesto, misericordioso, cruel, leal ou traiçoeiro, útil ou inútil. Mas todo mundo vai responder pelos seus atos. E não se trata aqui de pecados, castigos, que Deus castigue, mas de responsabilidade, porque está tudo aqui, no nosso espírito e na nossa consciência. Obrigado a todos por estar conosco aqui hoje. Vamos encerrar então a nossa palestra de hoje.